Olá, meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é seu irmão e Cristo, pastor Mário Teixeira. Nós estamos aqui para estudarmos a poderosa palavra de Deus. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Nós falamos um pouco da introdução do livro. Hoje nós vamos começar a estudar o livro. Então nós vamos ler o texto bíblico para que possamos entender o que o texto está nos falando a respeito da palavra. Hoje nós vamos ler o primeiro capítulo do Apocalipse. Nós vamos ler os três primeiros versículos. Vamos ler os três primeiros versículos do texto. Bom, que a minha tradução é a Revista e Corrigida Fiel, mas você pode ler na sua tradução aí, seja qual ela for. Diz o texto: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que ler e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja que nós lemos os três primeiros versículos do capítulo 1, que nos dá uma base do que nós vamos encontrar aqui no livro do Apocalipse. Primeiro que o versículo 1 já é tudo o que nós vamos entender, porque esse capítulo é uma introdução de tudo aquilo que nós vamos encontrar no decorrer desse livro tão debatido. Então ela ressalta a importância, no capítulo 1, versículo 3, de não apenas nós lermos e ouvirmos, mas também de obedecer e guardar as instruções contidas nesse livro, os ensinamentos aqui nela contidos. Então a Bíblia diz que bem-aventurado, aqui é uma palavra para uma pessoa que está feliz, mais do que feliz, porque aqui é prometido para todos uma grande alegria, porque o conteúdo do livro é um conteúdo profético para aplicar para a nossa vida diária, mas também é um conteúdo que a gente pode chamar de conteúdo histórico. Então, o único livro da Bíblia que começa com uma bênção específica para aqueles que vão ler e estudar na prática é aqui o Apocalipse. Então vamos ler também agora o versículo 4 e 6 do capítulo 1. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Veja que no versículo 4 desse capítulo 1,
ela faz parte da saudação inicial de João às 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas que ele menciona no começo do livro do Apocalipse. Então a saudação é interessante, porque ele fala graça e paz. Era uma saudação muito comum nas epístolas do Novo Testamento e expressa o desejo de João para com os que foram destinados, para onde o livro está sendo destinado. Que eles recebam a graça divina e vivam em paz, porque o livro está sendo escrito em um período de angústia e de tribulação. Então a expressão daquele que é, que era e que há de vir é uma referência ao Deus que é eterno. Então, se nós sublinharmos sua presença contínua em todos os tempos, então fala da questão de um Deus que ele é Deus do passado, Deus do presente na época do apóstolo João e Deus do futuro, tanto no nosso futuro aqui presente como futuro que vai vir após cada um de nós. Já os 7 espíritos que estão diante do trono é uma referência simbólica, e é aqui que a gente tem que entender que muitos interpretam como o Espírito Santo na sua plenitude. O número 7 simboliza literalmente a perfeição ou a plenitude nas Sagradas Escrituras. Vamos continuar lendo o livro. Aí no capítulo 1 vamos ler dos versículos 7 ao 9. Diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, diz o Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro de aflição no meio da paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Veja só, a frase que a gente encontra aqui é muito interessante. Nós estamos vendo aqui que essa palavra é muito forte, é uma palavra muito importante para nós, porque o texto aqui está falando que ele é quem? O Alfa e o Ômega, que se refere à primeira e à última letra do alfabeto grego. Isso simboliza que Jesus Cristo é o único, ele é o início de tudo e ele também é o fim de todas as coisas. Ele é o Criador e a fonte de toda a existência. Como o Ômega, ele é consumador de toda a história. Então toda a história está por intermédio dele e para ele. Então o texto ele é muito coisa que o versículo 8 vai dizer que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e que ressalta a sua natureza eterna e imutável e todo-poderoso. Então, isso é a palavra de Deus. Até o próximo vídeo.